Bom dia, a graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos aqui dia 6 de agosto, 218 dias, lendo a palavra de Deus ao teu coração, desde 1º de janeiro até o dia de hoje. E vamos estar até dia 31 de dezembro juntos, todos os dias, compartilhando a palavra de Deus. Bloco e anotações e caneta em mãos e escreva aí as referências da leitura da palavra de Deus, seguindo o plano anual de leitura da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Escreva aí. Nós vamos começar a nossa leitura de hoje lá no Novo Testamento, livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 16. E no Antigo Testamento nós vamos ler o livro de 2 Reis, capítulo 19, e o livro de Naum, capítulo 1. Ok? Anotou as referências? Então aguarde aí a nossa oração da palavra, que nós vamos fazer daqui um pouco, aí nós vamos ler a Bíblia, e logo após a leitura da Bíblia, eu tenho uma palavra de fé e nós vamos fazer junto aquela corrente da oração da fé, ok? Então fique conosco até o final, que será a bênção de Deus na sua vida. Vamos orar juntos, oração da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui clamando que o Teu Espírito Santo venha nos auxiliar, nos guiar nas revelações da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a seguir. Não estejais unidos em jugo desigual com o incrédulo, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que há harmonia entre Cristo e Belial, ou que parte tem entre o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivo. Como Deus disse: eu habitarei e andarei entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa imunda, e vos receberei, e serei para vós, e vós serei meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. 7. Tendo, portanto, amados essas promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Recebei-nos, a nenhum homem injustiçamos, a nenhum homem corrompemos, nenhum homem defraudamos. Eu não falo isto para a vossa condenação, porque eu havia dito antes que está entre vossos corações para morrer e viver conosco. Grande é minha ousadia no falar convosco, grande é minha alegria em vós. Estou cheio de conforto e transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve descanso, mas fomos atribulados por todo lado, por fora lutas, por dentro de temores. Mas Deus, que nos consola aqueles que estão abatidos, nos confortou com a vida de Tito. E não somente por sua vinda, mas também pela consolação com que foi confortado por vós, contando-nos os vossos desejos sinceros e o vosso pranto e a vossa mente fervorosa por mim, de maneira que me regozijei muito. Porque, embora vos tenha entristecido com minha carta, eu não me arrependo, mesmo se me arrependesse, por perceber que a minha carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me regozijo, não do que fostes entristecidos, mas que fostes entristecidos para o arrependimento,
porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus, para que em nada recebeis dano por causa de vós. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Para que isso que, segundo Deus vos entristeceu, quanto cuidado vos produziu, sim, que apologia, sim, que indignação, sim, que temor, sim, que desejo veemente, sim, que zelo, sim, que vingança. Em todas as coisas provaste ser inocentes nesta questão. Portanto, embora eu tenha escrito a vós, eu não fiz por causa do que errou, nem por causa de quem foi tratado injustamente, mas para que o vosso cuidado por vós pudesse ser manifesto diante de Deus. Portanto, fomos confortados pelo vosso conforto. Sim, muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi renovado por vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não me envergonho, mas como todas as coisas que eu falei de vós foram verdadeiras, assim também se confirmou como verdadeiro é aquilo que nós gloriamos de vós diante de Tito. Segundo Reis, capítulo 19. Sucedeu que quando o rei Ezequias ouviu isto, ele rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ele enviou Eliaquim, o qual estava a cargo da casa, Sebna, o escriba, e os anciões dos sacerdotes cobertos com pano de saco, a Isaías, o profeta, filho de Amós. E eles lhes disseram, assim diz Ezequias, este é um dia de perturbação e de repreensão e de blasfêmia, porque os filhos chegarão ao nascimento e não há força para trazê-los à luz. Pode ser que o Senhor Deus ouça as tuas palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria e o meu Senhor têm enviado para repreender o Deus vivente. Remove as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, pelo que ergue a tua oração, pelo remanescer de ti que subsiste. Assim os servos do rei Ezequias vieram até Isaías. Isaías disse-lhes, assim direis vós ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temais as palavras que tenho ouvido, com as quais os servos do rei da Síria têm blasfemado. Eis que enviarei uma rajada de vento forte sobre ele, e ele ouvirá um rumor, e retornará para a sua própria terra. Farei com que ele caia pela espada da sua própria terra. Assim, Rabsaque retornou ao rei da Síria, guerreando contra Libna, porque tinha ouvido que ele havia partido de Laquis. Quando ele ouviu dizer que Tiraca, o rei de Cuxi, eis que ele saiu para lutar contra ti, ele enviou novamente mensageiros até Ezequias, dizendo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não deixeis que o teu Deus, o qual tu confias, engane-te, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que tu tens ouvido os reis da Síria, o que eles têm feito em todas as terras, ao destruí-las por completo, e serás tu livrado? Os deuses das nações livrado aquelas ao qual meu pai tem destruído, e Gozã, e Herã, e Rezefé, e os filhos de Édio, quais estavam em Telassar? Onde está o rei Amate, e o rei Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, e de Ena, e de Ivã? E Ezequias recebeu a carta da mão dos mensageiros, e a leu. E Ezequias subiu para dentro da casa do Senhor e estendeu diante do Senhor. Ezequias orou diante do Senhor e disse, oração. Ó Senhor Deus de Israel, que habitas no meio dos querubins, tu és um Deus santo. Tão somente tu, de todos os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra.
Senhor, abaixa o teu ouvido, ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve a palavra de Senaqueribe, os quais enviou para repreender o Deus vivente. Verdadeiramente o Senhor, os reis da Síria, têm destruído nações e as tuas terras, lançado seus deuses no fogo, porque eles não eram deuses, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, e isto eles destruíram. Agora, portanto, Senhor nosso Deus, eu te suplico, salva-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor Deus, e não somente tu. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: quanto ao que tens orado a mim contra Senaqueribe, assim o rei da Síria, eu ouvi. É a palavra do Senhor que tem falado a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, tem desprezado, e riu tu para zombar-te. A filha de Jerusalém nomeou a cabeça diante de ti. A quem tens repreendido e blasfemado, e contra quem tens exaltado a tua voz, erguido os teus olhos contra o Santo de Israel. Pelos teus mensageiros tu tens repreendido o Senhor e tens dito: com a multidão das minhas carruagens eu estou subindo até as alturas dos montes, e lá às encostas do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes, e entrarei nos alojamentos dos seus limites e na floresta do seu Carmelo, tendo cavado e bebido águas estranhas, e com a sola do meu pé tenho secado todos os rios dos lugares sitiados. Não tens ouvido há muito tempo como eu tenho feito isto, e desde tempos antigos eu o formei. Agora fiz isso suceder para que tu fosse devastar as cidades fortificadas, tomando-as em montes de ruínas. Portanto, os seus habitantes tinham pouco poder, ficaram atônitos, confusos. Eles eram como a erva do campo, como a erva verde, como a erva do alto das casas, como o milho ressecado antes de ter crescido. Porém, eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu andar e o teu entrar e a tua fúria contra mim. Porque a tua fúria contra mim e o teu tumulto subiu aos meus ouvidos. Portanto, colocarei o meu gancho no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei retornar pelo caminho o qual viestes. Este será um sinal para ti. Vós comereis neste ano coisas que crescem por si mesmos, e não segundo aquilo que brotar das mesmas. E no terceiro ano semeareis e colhereis plantas e vinhas, e comerei os seus frutos. E o remanescente que tiver escapado da casa de Judá lançará raízes para baixo e dará o fruto para cima, porque de Jerusalém sairá um remanescente, e aqueles que escaparam do monte Sião, o ciúme do Senhor dos exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem atirará uma flecha sequer ali, nem virá diante dela com escudo, tampouco com um aterro contra ele. Pelo caminho que veio, pelo mesmo caminho haverá de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para salvá-la por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. E sucedeu que depois, naquela noite, o anjo do Senhor saiu, feriu o acampamento dos sírios, 185.000 homens. Quando eles se levantaram de manhã cedo, eis que eles estavam todos os corpos mortos. Assim Senaqueribe, o rei da Síria, partiu e retornou e habitou em Nínive. Sucedeu que quando ele estava adorando na casa de Nisroque, o seu Deus, e Adrameleque, Sarazer, seus filhos, o feriram com a espada, e eles escaparam para a terra da Armênia. E Esaradom, o seu filho, reinou em seu lugar.
Livro de Naum, capítulo 1. O peso de Nínive, o livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus ciumento e vingador. O Senhor é um Deus que vinga-se e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se e grande em poder. Não irá de forma alguma absorver o perverso. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, esgota todos os rios e desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes estremecem diante deles, as colinas derretem, a terra é queimada em sua presença, sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem pode resistir diante da sua indignação? Quem permanecerá diante do ardor da sua ira? A sua fúria é derramada com fogo, e por ele as rochas são derrubadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele. Mas com uma inundação transbordante, ele dará o fim absoluto ao seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que imaginais vós contra o Senhor? Ele vos consumirá por completo, e a aflição não se levantará uma segunda vez, ainda que eles entrelacem como espinhos e se encham de bebida como bêbados, serão devorados como a palha seca. Há um que saiu de ti e que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro perverso. Assim diz o Senhor: embora sejam queimadas em grande número, ainda assim serão exterminados. Ele passará, ainda que eu tenha te afligido, não te afligirei mais. Agora quebrarei o seu jugo sobre ti e romperei os seus laços. O Senhor deu ordem ao teu respeito, que não haja mais a linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei a imagem de escultura e a imagem de fundição. E eu farei a tua sepultura, pois és vil. Eis que sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anunciará a paz. Ó Judá, guarda as tuas festas solenes, cumpre os teus votos, pois o perverso não passará mais por ti. Ele é inteiramente exterminado. Lemos mais uma vez a porção da palavra de Deus, a palavra de Deus que fala conosco. Com certeza, neste dia de hoje, Deus falou contigo em alguma dos versículos que nós lemos, uma passagem, uma palavra. Deus trouxe a ti uma revelação, dando resposta àquilo que você estava clamando. Agora nós vamos orar juntos a oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui depois de nós termos nos alimentado na Tua Palavra. Tua Palavra que fala conosco, a Tua Palavra que nos edifica, que nos fortalece, que nos consola, que nos exorta. Senhor, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Olha para a aflição do Teu povo. Deus, que os nossos inimigos sejam envergonhados, que os nossos inimigos caiam por terra, e que somente o Deus de Israel, nosso Deus, o nosso Senhor, seja exaltado, glorificado. Senhor, cura os teus filhos, liberta os teus filhos, transforma os teus filhos, dá vitória para os teus filhos. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso socorro, Tu és aquele que faz a boa obra em nós. Senhor, nós precisamos de Ti, é o que nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe sua história. Não se esqueça de compartilhar. Já chegamos em 301 pessoas no nosso YouTube. Está aí as nossas mídias sociais. Se inscreva principalmente no nosso YouTube, que está no rodapé dessa mensagem. Logo, logo, em breve, chegaremos a 1000 pessoas inscritas para a glória do nome de Deus, para fazer ao vivo a leitura da Bíblia
no YouTube. Deus abençoe.